Fala, gente boa! Vamos nós hoje na nossa aula de filosofia dando continuidade aos filósofos clássicos do período antropológico. A gente já falou um pouco sobre Sócrates, a gente já conversou, essa acho que é a nossa terceira aula que a gente está caminhando com Platão. A gente já falou algumas coisas da ideia de Platão, né? Sobre a questão dele estar buscando valores e ética e um comportamento que sejam fixos e verdadeiros. Então ele começa a tratar desse assunto no momento do nascimento da polis, no momento do nascimento da cidade, da democracia, dessa discussão que está acontecendo dentro do momento histórico da Grécia. A gente conversou semana passada, e eu espero que vocês tenham entendido um bocado lá do mito da caverna. Tem o texto no livro, é importante você dar uma lida para você compreender, porque o mundo da caverna, o mito da caverna, ele aponta ou revela ou mostra bem a teoria do conhecimento em Platão. Aquilo que Platão entende como teoria de conhecimento, como que a verdade, como que eu conheço as coisas. Hoje a gente vai dar dando uma caminhada dentro desse assunto, agora mais ligado ao seu livro. Então é importante você estar com o livro na mão e você vai perceber que aquilo que eu vou falando está aí no seu livro. Então a gente vai ir até um determinado momento do livro e na semana que vem a gente fecha esse assunto ainda sobre Platão, que é o que a gente está trabalhando. Então a gente vai falar de Platão, depois vocês têm um projeto que vai falar sobre epicurismo e estoicismo, eu vou dar uma aula sobre isso também, e também as maneiras como você pode interpretar a teoria do conhecimento em Platão no mundo da caverna. A gente ainda tem algumas aulas sobre isso, ok? Então é importante agora você pegar seu livro aí e você ir grifando algumas coisas, enquanto eu vou falando, você vai percebendo que aquilo que eu estou dizendo vai estar no teu livro aí, belezinha? Então vamos lá, isso está aí na página 92, página 90, feio, hein? Eita, página 92, beleza? Então vamos lá, começa na ideia do mundo sensível e no mundo inteligível. Ele começa dizendo sobre alegoria. Alegoria é essa forma de linguagem figurada. Por exemplo, Jesus usou muitas alegorias, né? A gente chama elas de parábolas também, que são as maneiras que Jesus tinha de contar histórias, de Jesus falar e contar, fazer ensinos que estão além do natural. Então é uma forma de linguagem figurada. Ela vai transmitir, a alegoria vai transmitir um ou mais sentidos que o da simples compreensão ao literal. Você entende que é questão de literal, né? Literal é o que o texto está dizendo nu e cru aqui, está aqui na cara da gente. Quando você lê, por exemplo, o mito da caverna, já pelo próprio nome você está entendendo que o mito é uma leitura que você tem, que você não pode interpretá-la literalmente, aquilo que está dizendo. Ele está fazendo uma alegoria, ele está tentando mostrar e apresentar uma nova realidade. O Platão ele vai apresentar a realidade da vida dividida em dois mundos, que é o mundo sensível e o mundo a gente chama de mundo inteligível, e o mundo sensível. Essa é a grande sacada, ou grande ideia de Platão que ele coloca. O mundo sensível é o mundo das opiniões, é o mundo das aparências, que pode ser percebida pelos sentidos. Que sentidos? Olfato, visão, paladar, tato, e que, na maioria das vezes, podem nos enganar, ou a gente não pode confiar nesses sentidos. O Descartes, que é um outro filósofo já lá do racionalismo, já começa a Idade Moderna com Descartes,
ele vai dizer isso, olha, a gente não pode confiar nos nossos sentidos, porque quando você olha alguma coisa de longe, assim, por exemplo, aquilo que é grande parece pequeno, aquilo que é pequeno, enfim, você tem distorções, então os sentidos não podem te dar uma certeza na opinião, então as aparências enganam, a gente já tem esse ditado popular. Então o mundo sensível é esse, é o mundo das opiniões. O mundo inteligível é o mundo das ideias perfeitas, das essências verdadeiras, eternas, imutáveis. Lembra de lá atrás, eu falei para vocês a ideia de realidade, contraposição à aparência. Então, o que ele vai dizer para nós? Que no mundo inteligível, ou no mundo das formas, ou no mundo das ideias que a gente conversa e chama, nesse mundo, e a gente chama isso aqui, em Platão, isso aqui chama um dualismo. É dualismo. É o dualismo platônico, né? Que é o mundo inteligível e o mundo sensível que a gente tem. Mundo inteligível é o mundo onde estão as verdades, onde as ideias são perfeitas, das essências verdadeiras e eternas, imutáveis, onde as coisas são como são, e no mundo sensível, que é o mundo das opiniões, das aparências. Lá no mito da caverna, as pessoas vivem aonde? Vivem no mundo sensível, de costas para a realidade, olhando as aparências, e ali são enganadas, estão presas aos seus pré-conhecimentos e pré-conceitos. Então essa aqui é uma ideia de Platão. Então, os cidadãos atenienses, eles eram homens livres. Então, quando a gente fala de democracia nesse tempo, a democracia aqui, na verdade, era quase como uma oligarquia. Então, uma pequena parte da população podia usufruir dos privilégios da igualdade perante a lei, do direito de falar, de debater. Então, os cidadãos atenienses eram homens livres, maiores de 18 anos, filhos de pais atenienses. Então, os estrangeiros, os escravos, as mulheres, todos esses estavam excluídos das decisões políticas da cidade. Então, quando você tinha ágora lá, quem poderia ir ali discutir? Só esses homens, filhos de pais atenienses, maiores de 18 anos. Esses eram cidadãos, os outros eram excluídos da sociedade. Ainda era um início dessa democracia que começa a se estabelecer, ainda de forma embrionária, ainda iniciando. É diferente, acho que eu já falei isso em determinado momento, é diferente da nossa democracia. A nossa democracia hoje ela é uma democracia representativa. Nós votamos em alguém que nos representa lá no Congresso para votar. Então vocês daqui mais um ano, alguns daqui a 2 anos, outros que começarão a votar, você tem que parar e pensar em quem você vai votar, porque ele se torna um teu representante lá. As ideias que você defende, teu modo de enxergar tem que estar compatível com aquele, porque ele lá vai te representar, ele é teu voto. Aqui na democracia ateniense, nesse momento, era uma democracia direta, no sentido de que eu poderia me representar e eu falar. Agora, isso era restrito aos cidadãos homens livres. Esse é o contexto que a gente tem dito que nasce a teoria do conhecimento e a ideia de Platão dividindo essas ideias. Porque ele mostra e vê que a cidade e as pessoas vivem nesse mundo sensível. Nesse mundo onde as coisas são enganadas, onde as aparências que dominam e que precisa, então, alguém que enxergue o mundo inteligível para trazer a verdadeira justiça, a verdadeira igualdade, a verdadeira liberdade. Por isso a ideia do rei filósofo que ele tem. Platão cria a academia, que era um lugar de estudo, não academia de ginástica, né? Academia platônica, com ideia de formar pessoas que pensem. Então, apesar das dificuldades do início da democracia, a gente não pode desmerecer a criação desse modelo político. Então, ainda nos inspira e nos orienta na busca de um modelo político mais justo e adequado a uma sociedade ideal. Nesse modelo da democracia, que a pessoa ia lá na ágora e podia falar, a retórica tornou-se uma atividade muito importante em Atenas. Então, o orador, ele exercia uma função importante. Aí entra a ideia do sofisma, dos sofistas. Por quê? Se você tem os cidadãos são filhos de atenienses maiores de 18 anos, se você tem que são homens, o que os pais faziam? Contratavam sofistas
para ensinar esses meninos a poder ter o poder da retórica, o poder da argumentação, para chegar na ágora e ganhar discussões e mostrar e levar a cidade, a polis, na direção que eles entendiam que era mais importante. Por isso que Sócrates brigava um pouco, um tanto e muito, com os sofistas, porque eles não tinham amor à verdade. Eles tinham um desejo de fazer com que as pessoas ganhassem argumentos, pagassem o que pagassem. Pense se hoje a gente não vive um tanto dessa discussão ainda sofística e de narrativas a respeito da realidade. Então, a retórica, o poder da persuasão, da argumentação, ela ainda continua presente fortemente na história da sociedade. E no nosso mundo ainda. Naquela época, então, quando a democracia era representativa, era direta, onde a pessoa ela precisava ser educada nesse sentido. Então, o orador ele exercia uma função importante. Na página 93, diz assim, né? Tem um texto da Hannah Arendt, e ele fala sobre essa questão da discussão. Então, diz assim lá na página 93... A que se deve a importância, em cima do quadradinho amarelinho assim, está lá. A que se deve a importância da retórica e dos discursos no processo democrático? E aí a Hannah Arendt é uma pensadora já moderna e que fala muito sobre política, e ela discute sobre política. E nesse texto dela aí sobre a dignidade da política, um fragmento desse texto diz assim: as armas e a luta pertencem à atividade da violência. Então, as armas e a luta, a violência é a atividade da violência. E a violência distinguindo-se do poder. Então, o que ela quer mostrar? Que o poder não está ligado à violência, ou ela não pode estar ligada à violência. Então, distinguindo-se do poder, muda. Então, o poder é aquele que vai falar com argumentação sólida e trazer benefícios à polis, à cidade, ao bem-estar social. A violência, ela distingue-se do poder e ela, nesse sentido, é muda, ela não produz nada e ela só produz violência. Então, ele diz assim, a violência tem início onde termina a fala, onde termina o diálogo, a conversa. Quando usadas com o propósito de lutar, as palavras perdem sua qualidade de fala. Então, quando você usa palavra com desejo de lutar, então você ataca com palavras, grita e você faz uma retórica repulsiva no momento democrático da conversa. Ele diz assim, a palavra deixa, quando usadas com propósito de lutar, as palavras perdem sua qualidade de fala, de argumentação e transforma-se em clichês. Então você começa a usar palavras soltas que querem dizer coisas já pré-concebidas. E aí eu quero te convidar a pensar, será que não é isso que a gente vê nesses dias na televisão, no Instagram, na internet, né, sobre algumas frases que a gente vai vendo aí por conta das discussões sobre racismo, democracia, fascismo, nazismo, socialismo, e são palavras ditas com uso para luta, que perdem o seu sentido de fala, de argumentação e tornam-se em clichês, que as pessoas repetem e não refletem sobre aquilo que estão dizendo. Então, nesse momento aqui, e aí o texto, como que é importante a gente pensar na retórica, né? O texto continua assim, Arendt afirma que o caráter comum do mundo só pode ser instaurado por meio da pluralidade humana. Da pluralidade são as várias ideias, ou da coexistência dos homens plurais, diferentes, os democratas, os monarquistas, enfim, na modalidade da ação e do discurso. Esse é o lugar do discurso, da conversa, da troca, da pluralidade de ideias. Isso significa que o mundo só se torna comum, humano, quando podemos discuti-los com nossos semelhantes. Então a gente vive esse tempo hoje onde o diálogo acabou. E a gente tem frases clichês colocadas na mídia, narrativas a respeito da realidade que trazem problemas e violência.
Veja se isso não está ocorrendo agora. Veja como essa discussão é importante para a gente entender também o nosso momento. Tem um outro texto do José João Neves Barbosa, o filósofo da pluralidade, Sócrates, sob a ótica de Hannah Arendt, que é essa senhora também. Então, uma expressão política não deve ser interpretada em termos metafísicos. Então, só no discurso que está aqui no mundo das ideias, vamos pensar assim. Como se as atividades que nela se realizam devessem se realizar de uma forma única e para todo sempre. Então, como se aqui tivesse a verdade e são eternas. Ela se manifesta nas ações, palavras, pensamentos e obras. É construída e garantida a partir de artifícios convencionais, como a legalidade, a cidadania, o respeito à pluralidade humana e a posse garantida de um lugar próprio e de uma ocupação social. Condições artificiais sem as quais não subsiste a dignidade da existência humana. Então a gente tem que sempre discutir, segundo Arendt, que a gente precisa pensar que as ações, palavras, pensamentos e obras, elas precisam ser construídas e garantidas a partir dessas ideias de pluralidade humana, de cidadania, enfim. Então que a gente não pode se deslocar desse sentido. Então a democracia, ela está nascente nesse momento aqui de Platão, apesar de, ainda de forma inicial, com distorções sociais, né, ainda você não tem todos os cidadãos iguais ou com a mesma possibilidade de acesso à discussão, contudo, é um embrião do nascimento de um pensamento. Agora, o problema que a gente tinha nesse momento eram os sofistas, não o problema, o uso equivocado da retórica. Platão tem um livro dele que acho que é o mais importante, que é A República. Nesse livro, Platão mostra Sócrates como personagem principal. Ele vai discutindo dialeticamente a ideia do diálogo e da contraposição de ideias, sempre com um outro Sócrates com Glauco, Sócrates com outros personagens que Platão coloca, discutindo com outros oradores sobre temas importantes da filosofia. Ele busca, nesse livro da República, uma definição de justiça adequada ao projeto ético e político de formação do indivíduo e construção da polis perfeita. É a ideia lá da paideia, que a gente falou lá atrás, que a paideia é a formação do homem de forma integral, que ele possa ser bom cidadão, que ele possa ser boa pessoa em relação à natureza, em relação ao próximo, em relação a si mesmo. Então, a República, o livro A República de Platão, ele vai ter isso, é um projeto ético e político de formação do indivíduo e constituição da polis, da formação dessa polis nascente ateniense. Depois tem um tema que é caro para nós aqui, que é a ideia que aí está lá já na página 95, que é conhecer é lembrar. Esse vai ser o nosso último tema de hoje. Conhecer é lembrar. Então, o mundo sensível aqui, ele é uma cópia das ideias originais, essenciais dos objetos que estão no mundo inteligível. Então, tudo que a gente tem aqui no mundo sensível, ele é uma cópia do que está aqui, ok? Então, o que Platão vai dizer é o seguinte, que todos nós anteriormente tivemos acesso a esse mundo inteligível. E aí nasce a ideia de uma alma eterna, então da imortalidade da alma. Então, quando você estava aqui e quando você então assume o seu mundo, a sua forma corpórea no mundo sensível, a gente se esquece das ideias originais que um dia contemplamos e que da qual fizemos parte. Então, é a ideia de que todos nós estávamos aqui e que em um determinado momento nós assumimos essa forma corpórea. Essa é a ideia de Platão, ok? Que ele tem no momento. Então aqui nasce a ideia de alma, de psique também. Então aqui a gente teve contato com tudo aquilo que é verdadeiro, com a totalidade, e a gente, quando toma forma corpórea, nós nos esquecemos das ideias originais.
Então agora, como fragmento que a gente perde essa visão da totalidade, a qual tentamos alcançar por meio do conhecimento. Então, por isso que a ideia é conhecer, é lembrar. E aí no seu livro tem a ideia do mito da reminiscência ou mito do então aí vai dar para a gente uma explicação melhor. Está em rosinha aí no seu livro, na página 95. Olha aí. O pastoreio da Panfilha é conduzido pela deusa até o reino dos mortos, para onde, segundo a tradição grega, sempre foram conduzidos os poetas e adivinhos. Ele encontra as almas dos mortos serenamente contemplando as ideias. Então ele encontra as almas dos mortos serenamente contemplando as ideias. Devendo reencarnar-se, as almas serão levadas para escolher a nova vida que terão na Terra. Após a escolha, são conduzidas por uma planície onde correm as águas do rio Léter, o rio do esquecimento. As almas que escolheram uma vida de poder, riqueza, glória, fama ou vida de prazeres bebem água em grande quantidade, o que as faz esquecer as ideias que contemplaram. Então ele vai nesse rio, aquilo que eles viram antes, quando ele bebe dessa água do rio do esquecimento, eles se esquecem de aquilo que viram. As almas dos que escolhem a sabedoria quase não bebem das águas e, por isso, na vida terrena, na vida do mundo sensível, poderão lembrar-se das ideias que contemplaram e alcançar nesta vida o conhecimento verdadeiro. Desejarão a verdade, serão atraídas por ela, sentirão amor pelo conhecimento, porque vagamente lembram-se de que já viram e já a tiveram. Então, é importante a gente entender que o mito da reminiscência mostra a ideia de que as pessoas estão aqui, gente que morreu, que está aqui, e eles contemplam tudo aquilo que é a realidade, e aí quando eles resolvem reencarnar, quando vão reencarnar, eles escolhem uma vida de poder, de sucesso, papapá, e quando entram no rio do esquecimento, eles tomam bastante água e acontece que essas pessoas esquecem aquilo que viram. Quem escolhe viver aqui na Terra uma vida de sabedoria, bebem pouca água desse rio. E aí conseguem, quando chegam aqui, viver uma vida de sabedoria, porque conseguem contemplar o sensível. Por isso que lá atrás ele vai dizer que aquela pessoa que sai da caverna e contempla a verdade são os filósofos. Por isso a ideia de um rei filósofo. Aí no seu livro vai dizer assim que a questão da imortalidade da alma funda a teoria do conhecimento em Platão. Partindo dessa ideia, podemos explicar a frase conhecer e lembrar. Então, o que isso significa? Então, é que existe no mundo sensível uma multiplicidade de cavalos de diferentes formatos, cores e idades. No entanto, independentemente das suas diferenças físicas, existe algo comum a todos eles que faz com que todos sejam um cavalo e não outra coisa. É a ideia de que esses conseguem se lembrar daquilo que está no mundo inteligível. Beleza? E para a gente terminar aqui nossa aula, na página 96, no primeiro parágrafo, finalzinho desse capítulo aqui, desse Conhecer e Lembrar, ele diz assim: os fenômenos que desvendamos e dos quais participamos vão reconstruindo algo que, na verdade, sempre soubemos, mas que estava esquecido. As ideias são o original de tudo que percebemos neste mundo, e os objetos e sentimentos humanos são apenas cópias dele. Então, a teoria do conhecimento platônico vai ser essa ideia de conhecer o que está no mundo sensível, o mundo inteligível, perdão. Porque aqui nesse mundo está o justo, a ideia de justo, a ideia do belo, a ideia do igual e de todas as outras coisas que a gente precisa ter. Tudo que está aqui é só reflexo ou aparência, não refletem a verdade. O que a gente precisa é conhecer o mundo das ideias. Isso aqui,
o cristianismo se apropriou muito, sobretudo Agostinho, se apropriou muito dessa ideia, colocando o reino dos céus e reino terreno, que aqui está o valor e aqui não está, e aí trouxe essa separação, essa dicotomia no viver cristão, fazendo com que as pessoas não valorizassem a vida na sociedade e só valorizassem a vida do reino. E aí trouxe a igreja enclausurada, fechada, monástica. E hoje a gente tem um empurrão grande para um viver na sociedade, contudo com os problemas que isso acarretam também. Essa é uma outra história. Beleza? Leiam esse texto e aí a gente volta na próxima aula para terminar sobre Platão, falando da busca do bem, do belo, da verdade, da poesia em Platão, mas espero que vocês estejam conseguindo compreender isso aí. Belezinha? Abraço!